O que é pecado para o catecismo da Igreja Católica? A definição do pecado. Porque é o pecado que pode te tirar do céu, entendeu? Que pode fazer você perder a salvação. Então é por isso que eu quero trazer para o pessoal de casa o que é pecado. Pra gente saber o que é pecado. Lê você. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. Olha que interessante. O pecado é uma falta contra a razão. Não é racional. Vai contra aquilo que Deus colocou. Por exemplo, é pecado matar? Sim, é pecado matar, mas isso é racional. Sim. Né? É racional. Claro. Você, racionalmente, você não precisaria de fé para entender que você não pode matar o outro. Você nunca precisa ensinar pro seu filho que ele não pode matar e ele saberá que ele não pode matar. É racional. Quando você diz mate, isso é irracional. Isso não faz parte da minha natureza acabar com o que é semelhante a mim. Então é uma falta contra a razão. A verdade. Contra a verdade. Isso é importante, Vilela. Ou seja, tudo tem uma verdade. E a santidade é respeitar a verdade das coisas. O pecado é uma mentira que o diabo coloca. Por exemplo, o diabo falou para Adão e Eva: no dia que vocês comerem, vocês serão deuses. Mentira. É um atentado contra a verdade, entendeu? A verdade é que você é criatura. Você nunca vai ser Deus. Depois... Então ele fala, a razão, a verdade, a consciência reta. Isso. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O que é essa lei eterna? Lei eterna é essa lei universal. Os 10 mandamentos representam bem essa lei eterna. O que é certo, o que é errado. O que é certo, o que é errado, o que está imprimido em cada ser humano. Não está só nas leis de Moisés, está no seu coração. Meu DNA. No seu DNA, você tem essa lei universal. A gente, na verdade, sabe o que é certo, exatamente. O que é errado. Então, Vilela, o pecado é uma afronta a Deus. O pecado é aquilo que pode te tirar da salvação. Então, veja, você é livre para pecar ou não. O diabo pode te tentar, mas ele não pode te obrigar a pecar. Ele não peca por mim. Não, ele não peca por você. Então, o pecado é algo que ofende a Cristo, ofende a lei eterna. É algo que ofende a Deus, ofende você e ofende o próximo. Então, eu gostaria muito que as pessoas entendessem, porque nessa hora, muita gente enxerga a igreja como uma moralista. Vilela, quando você, Vilela, fala para o seu filho, não pegue isto, não faça isso é um ato de amor, ou sim ou não? Claro que é. Então, quando Deus diz não faça isso, é um ato de amor. Então, toda vez que você ouvir a palavra pecado, a Bíblia dizendo que algo é pecado, é um ato de amor para com você. Você cometer aquele pecado te fará mal. Fará mal para você, fará mal para sua família, fará mal para as pessoas. Então, deixar de cometer o pecado é fazer a coisa certa, entendeu? Fazer algo bom. E eu fiz tudo isso só para que a gente entenda que o pecado, Vilela, é o que mais pode te tirar da salvação. Porque o que é o pecado? É quando você diz, eu não quero Jesus, eu não creio em Jesus, eu quero viver a minha vida e eu quero viver a minha vida do meu jeito. Abra sua Bíblia agora. Gálatas capítulo 5. A sua pergunta, Vilela, foi de extrema importância. Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo? Você já entendeu que vai ser salvo quem crê em Jesus. Quem não crê nele já está condenado. Mas o que é crer em Jesus? É viver na santidade. Lembra? Fomos criados para a santidade. Fomos criados para serem santos. O que é o contrário da santidade? É uma vida de pecado. É quando você se entrega à vida devassa, a vida de pecado. E a Bíblia agora vai começar a dizer para você o que te tira do céu. Então todo mundo devia olhar essa lista aqui e falar, opa, eu quero ir pro céu, ter que parar de fazer isso aqui. Tá preparado? Vamos lá. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são essas. As obras da carne são estas: fornicação, sexo fora do casamento, impureza, libertinagem. Posso fazer da minha vida o que eu quiser. Não tem lei, não tem norma. Eu faço da minha vida o que eu quero. Idolatria. Outra coisa no lugar de Deus. Superstição. Inimizades. Brigas. Ciúmes. Ódio. Ambição. Discórdias. Partidos. Invejas. Bebedeiras. Orgias. E outras coisas semelhantes. Tem gente que gabaritou aí, né?
Tá difícil viver, hein, velho? Tá difícil. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E por que você não vai herdar o reino de Deus? Porque Cristo não tem nada a ver com a bebedeira. Cristo não tem nada a ver com a prostituição. Antes, a gente tava contigo antes no crer em Deus. Agora a coisa ficou mais complicada aqui. Porque isso é crer em Deus. Isso é crer em Deus. De vez em quando, assim? Bebedeira não. Tomar um... Bebedeira, veja que é o excesso. Ah, tá. Bebedeira, veja que é o excesso. Tá bom. Ou seja, Vilela, a Bíblia está dizendo algo muito claro para você. Você quer ir para o céu? Quer. Você quer herdar o reino dos céus? Tire estas coisas que não faz parte de mim, entendeu? E quando Deus te fala, por exemplo, você estava falando da bebedeira. Quando Deus fala, não se entrega à bebedeira, é para que você seja mais saudável, para que você seja mais feliz, para que você não tenha problema no seu casamento. Deus já estava te livrando disso. É verdade. Quantos casos, quantas famílias são sendo destruídas, né? Pela bebida alcoólica. A gente brinca aqui, mas graças a Deus eu nunca tive problema, não. Sim. Porque eu sei da gravidade mesmo. Idolatria também as pessoas acham que é em relação só a idolatria pode ser o dinheiro, idolatria pode ser a rede social, pode ser o Instagram. Pode. É tudo que você colocar no lugar de Deus. Hoje em dia tem muita coisa, né, que o pessoal idolatra que não existia antes, né? Abra sua Bíblia agora. Agora eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 6, porque a lista continua. Qual é o... 1 Coríntios 6, versículo de 9 a 10. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Olha, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Aí Paulo vai falar, não vos enganeis, não se deixe enganar, não brinque com isso, porque não é você e nem eu que vamos estar lá no dia do juízo, é Deus. Então não é a gente que vai dizer, esse se salva, esse não se salva. É Deus que determina e ele está deixando claro como um aviso para que você não se perca. E é preciso que as pessoas entendam, Vilela, que isso aqui é aviso. Isso aqui não é condenação. Você está perdido, esse tipo de gente está tudo no inferno. Não, a gente leu primeiro, ele morreu na cruz para que ninguém vá para o inferno. Você entendeu? Então, isso aqui é aviso. Eu tô te avisando, eu tô dando nome para você. Agora, você é livre para fazer suas escolhas. Porque o pecado sempre vai vir como atraente. Todas essas coisas que a gente está vendo vêm como atraente. E o pecado sempre vem como que se fosse o melhor para nós. E essa é a grande mentira. Continuei. Não vos enganeis. Nem os impuros. Nem os idólatras. Nem os adúlteros. Nem os efeminados. Nem os devassos. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os avarentos é amantes do dinheiro, tá? Tá. Nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Tá claro ou não tá? Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito. Que bom que você continuou lendo, porque alguém Deus. Pode estar em casa lendo assim, então significa que eu tô perdido, eu já cometi o adultério, eu já fui bêbado, eu já fui avarento, então quer dizer, significa que eu nunca mais vou pro inferno? Não. O que muda essa condição é se você se arrepender. Se você em vida, não é depois da morte. Se você em vida... O ladrão lá foi minutos antes de morrer. Antes de morrer. Se em vida você pedir perdão a Deus, e perdão é o quê? Eu peço perdão, me maltratei as pessoas, machuquei a Deus e não quero mais fazer isto. Se você se arrepende de verdade, então Deus te perdoa. Por isso que a Bíblia, você leu uma passagem muito bonita. Mas fostes lavados, fostes santificados. Então mesmo vivendo toda essa vida, uma pessoa que viveu tudo isso, ela pode ser lavada, santificada, se ela se arrepende, então ela tem uma vida nova. Isso é a coisa mais linda que tem, verdade? Deus nunca desiste de nós. A Bíblia não é um livro de condenação, a Bíblia é um livro de salvação. As piores pessoas estão aqui na Bíblia e as piores pessoas foram salvas. Os piores pecados estão aqui na Bíblia, mas para todos eles tem jeito. Aliás, tem um pecado só que a Bíblia diz que não tem perdão. Que é contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o único pecado que não tem perdão. Qual é? Esse pecado é o da pessoa. Vamos lá, lembrar. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Você é bêbado, você é adúltero, você é tudo isso que foi narrado aqui. Deus bate a sua porta para você se arrepender.
Deus bate a sua porta para ele entrar, para ele mudar a tua história. Só que aí você, na sua liberdade, diz: não quero. Não quero. Não quero igreja. Não quero Deus. Não quero Bíblia. Não quero essa verdade que vocês anunciam. Então, se você não quer o perdão de Deus, é você que está escolhendo. Você não quer. Então você se fechou à graça. Então essa pessoa vai ter perdão? Não. Mas por que não? Porque ela não quer. Deus não pode obrigar, Deus não vai passar pela sua liberdade, vai te perdoar à força. Não existe isso. Mas o pecado contra o Espírito Santo é isso? É isto. É uma pessoa que se fechou à graça de Deus. Esse é o único pecado que não tem perdão. A pessoa que não quer o perdão. A pessoa que não quer ir para o céu. A pessoa que não quer salvação. Você conheceu a verdade chegou até você, você está vendo a verdade, você reconhece que Ele é Deus, você reconhece que essa palavra é de Deus, mas você diz: eu não quero isso, eu não quero essa verdade, eu não quero Jesus, eu não quero essa palavra, eu não quero. E aí Deus vai ter que respeitar você. E para essas pessoas vai existir o inferno, que é o lugar das pessoas que não quiseram a Deus. E os dias de hoje, como que você vê? Estamos realmente vivendo os últimos dias, ou não tem como saber? Porque tem vários sinais, tem gente que fala que estamos perto, né? Sim. O Vilela, quanto à vinda de Cristo, diz a palavra que ninguém sabe. Então nós não sabemos que dia é este e quando será. Olha, eu queria mais uma vez abrir a Bíblia com você para responder essa pergunta. Se você puder, abra Isaías. Você consegue ler para mim aí? Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e o amargo o que é doce. Este para mim é o retrato da sociedade atual. Então assim, eu não sei a que ponto estamos da história. Eu me preparo para a vinda de Cristo. Eu me preparo para ela. E creio que nós estamos nos aproximando. Muitos fatores nos levam a crer que as coisas estão se aproximando e se aproximando rápido. Agora, o grande retrato da sociedade atual que eu vejo é esta palavra que você acabou de ler. Tá. Ai daqueles que ao mal chamam de bem. Ou seja, o que eu estou vendo hoje, no mundo de hoje, Vilela? Aquilo que é mal, as pessoas estão dizendo que é bem. E ao bem, mal. Ou seja, aquilo que é bom está se transformando em mal. E aquilo que é mal está se transformando em bem. Que mudam as trevas em luz e a luz em trevas. Então, a gente pode dizer que o mundo está muito bagunçado. Então, como nunca, nos dias de hoje, a gente tem vivido uma calamidade espiritual e moral. Vilela, para mim, o maior mal do mundo que a gente vive não é político. O maior mal do mundo é moral e espiritual. Uma sociedade que não consegue... Que chama o mal de bem, que chama o bem de mal, é uma sociedade decadente que tende a se destruir a si mesma. Então hoje eu vejo um mundo com muitas ideologias, um mundo com muitas mentiras. Eu fico abismado, eu chego a chorar de coisas que eu tenho visto, por exemplo, em cima das nossas crianças. É um absurdo o que nós temos visto. É um absurdo. Ideologias para cima das nossas crianças, que não têm a capacidade de discernimento o que é bom, o que é mal ainda, muitas delas abaixo de 7 anos ali. E de repente nós estamos vendo um mundo impondo, porque está havendo uma imposição. Todo mundo sabe que aquilo é errado, mas está havendo uma imposição. A ideologia, então, ela se impõe. Há muito dinheiro envolvido, há muita gente envolvida por trás, há uma imposição, mas todo mundo está vendo aquilo que estão chamando de bem, na verdade é mal. E aquilo que estão chamando de mal, na verdade é o bem. E aqueles que estão do lado do bem estão sendo perseguidos. E aqueles que estão do lado do mal recebem os aplausos do mundo. Então, isto para mim é um grande sinal de que a coisa está ficando feia. A coisa vai ficar mais feia ainda. E
E nós precisamos estar do lado da verdade. Para você ensinar algo para alguém, você tem que saber qual é a verdade. Você acha que o problema também é que os pais não sabem? Para mim, o problema central: o mundo não sabe o que é a verdade. E por que acontece isso? Porque se afastou de Cristo. Porque aqui eu gostaria que... Eu preciso abrir outras passagens bíblicas com você. Vamos abrir a Bíblia no... É que a gente tem duas coisas acontecendo, né? Tem esse afastamento, esse esfriamento que acontece, e ao mesmo tempo tem a possibilidade de programas como esse chegarem a qualquer lugar do mundo. Então também tem o lado bom também, né? Sim. De uma possibilidade de mais pessoas serem afetadas ou atingidas com ensinamentos ou com a palavra de Deus. Desde que seja verdade. Entendi. Qualquer ensinamento que seja mentiroso também tem a mesma capacidade de propagação. Agora, quando eu falo de verdade e mentira, eu estou me referindo a quê? Você está aí com a sua Bíblia? João 8,44, página 1396. 1396. A gente está tratando agora de um assunto de suma importância. 1396. É porque nesse ponto que muita gente começa a se dividir, né? Exatamente. Fala, não, peraí, tem coisas aí que a igreja não deve se meter e tudo mais. Mas a igreja não pode abrir mão da verdade. Existe uma verdade. Aqui eu já vou colocar um assunto. Quando a igreja defende a vida no ventre de uma mãe, ela simplesmente está defendendo uma verdade científica, real, factual. Dentro da barriga daquela mãe tem uma criança. Essa é a verdade. Você pode raciocinar, você pode falar que tem que tirar por isso, por aqui, beleza. Só que não muda a verdade. A verdade é que tem uma vida ali dentro. E o que o mundo de hoje está fazendo? Não está querendo olhar a verdade. Ah, mas não tem uma vida ali dentro. Não, mas peraí. Aí você pode perguntar para qualquer ciência, você pode perguntar para qualquer coisa. Um dos grandes médicos, por exemplo, que faziam abortos no mundo, quando é que ele mudou de opinião? Quando chegou o ultrassom, cara. Quando chegou o ultrassom e ele viu o coração da criança batendo, ele falou: olha, sou cientista, eu já fiz milhares de abortos, mas não posso agora mais continuar acreditando nisso, porque agora eu estou vendo a verdade. A verdade é que ali tem um coração batendo, entendeu? O que eu quero dizer, Vilela, é que a gente não pode renunciar à verdade para defender uma ideologia. Então o que nós estamos vendo no mundo de hoje eu esqueço a verdade porque eu olho e vejo algo, mas eu nego o que eu estou vendo para defender uma ideologia. Esses dias, por exemplo, eu estava pregando na Canção Nova, num grande evento, e eu dei um exemplo, vou dar o mesmo exemplo aqui. Esse copo é de que cor, Vilela? Amarelo. Amarelo. Você falou muito rápido. Sim. Porque a verdade é que esse copo é amarelo. Se eu fosse daltônico, demoraria mais. Caso você fosse daltônico, é outra coisa. Tá. Mas você tem a saúde perfeita, você tem os olhos perfeitos, você olhou e viu que esse copo é amarelo. A ideologia, alguém vai dizer que esse copo não é amarelo, esse copo é vermelho. E só que qual é a verdade? É que o copo é vermelho ou o copo é amarelo? Amarelo. O copo é amarelo. E essa pregação que eu fiz, ela já gerou tumulto na internet, já gerou tumulto nas redes sociais, simplesmente porque eu disse que esse copo é amarelo. Esta é a verdade. Agora, vem uma ideologia que quer dizer para você que esse copo é vermelho. Não. Respeitamos se você quiser achar que esse copo é vermelho, mas a verdade é que esse copo é amarelo. É isso que eu queria que você entendesse. Para mim, o mundo está perdido na essência da verdade. João 8,44. Quero que você leia. Vós tendes como pai o demônio. Vós tendes como pai o demônio. E quereis fazer o desejo de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. E não? Permaneceu na verdade. E não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele.
Vilela, isso é muito forte. A verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então qual foi o grande problema do demônio? Ele negou a verdade. Você não pode negar essa verdade. Se você negar essa verdade, logo você estará na mentira. Você não quis permanecer. Você tem o direito? Você tem. Você pode. Você fala da sua vida o que você quiser. Só que você tem que entender que você negou a verdade. Agora, João 8,32. João 8,32. O que está escrito aí? Conhecereis a verdade e a verdade vos liberará. Aí a Bíblia já começa a falar, se você conhecer a verdade vai libertar você. Mas vai libertar você do quê? Libertar você das suas mentiras. Libertar você das suas amarras. Agora, um texto que eu preciso que nós leiamos é esse aqui, João 14. Na mesma Bíblia aí, João 14. Só ir para frente. João 14. João 14, versículo 6. O que é a verdade, Vilela? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora Jesus está falando para nós, eu sou a verdade. Então isso é muito forte. E aí a gente começa a entender uma coisa, Vilela. A verdade não é uma teoria. A verdade é uma pessoa. O demônio não quis permanecer na verdade. O demônio não quis permanecer em Cristo. A verdade é uma pessoa. Veja, se a gente começar a abrir essa live para conversar com todo mundo que está em casa, vamos ver muitas opiniões divergentes. Com certeza. E porque cada um tem sua crença, tá? Eu estou falando uma visão católica, o outro vai falar, não, mas eu não acredito, o que esse frei está falando é loucura, tal. Eu não estou falando de quem está certo e quem está errado a nível doutrinal. Eu estou falando de a gente conhecer uma pessoa. Uma pessoa que é Jesus Cristo. Vai aí na sua Bíblia agora, João 18, 37. Agora ele está conversando com Pilatos, Jesus. Perguntou-lhe então Pilatos: és portanto rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci. É para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Olha que bonito. Jesus está falando, eu vim para isso. Eu vim para dar testemunho da verdade para vocês, para que vocês saiam da mentira. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Olha que interessante. Se o Vilela é da verdade, você vai ouvir a voz dele. Se o Vilela não ouvir a voz dele, com todo respeito, é porque você não é da verdade, segundo Jesus Cristo. Ah, mas isso é uma imposição? Não. É simplesmente a verdade. Não existe outra verdade, só Jesus é a verdade, não existe outra verdade. Então, e se o mundo soubesse disso, Vilela, nós estaríamos mais no caminho certo. Então a humanidade hoje está sem norte. A humanidade hoje está perdida porque perdeu o rumo da verdade. Último versículo é Marcos capítulo 14. Marcos 14, 61. O que está escrito aí? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, por que eu fiz você abrir essa? Porque é por causa da verdade que Cristo foi morto. Quando ele falou, eu sou o Cristo, aí você então vai morrer. Entendeu? Então, este é o mundo perdido que a gente está. Um mundo que se afastou da verdade. Então, se o mundo entender isto, nós temos que encontrar a verdade.
E isso é a verdadeira filosofia. A verdadeira filosofia que é a verdade. Esta é a verdadeira ciência. A verdadeira ciência que é a verdade. Então a Igreja Católica, por exemplo, nunca é contra a verdadeira filosofia. Nunca é contra a verdadeira ciência. Desde que todos estejamos honestamente à busca da verdade. E você queira descobrir a verdade sobre cada situação. Vilela, qual é a verdade sobre o ser humano? Qual é a verdade sobre o homem? Qual é a verdade sobre a mulher? Qual é a verdade sobre o casamento? Qual é a verdade sobre a vida? Qual é a verdade sobre a morte? Qual é a verdade sobre o que acontece depois da vida? Qual é a verdade sobre as Sagradas Escrituras? Qual é a verdade sobre tudo? Tudo existe uma verdade. Só que eu só vou encontrar essa verdade em Jesus Cristo. Porque Ele falou, eu sou a verdade. E fora dele, nós temos a mentira. Para muitas pessoas que não creem em Jesus, pode ter muita gente que está te assistindo agora e não crê em Jesus. Ele vai achar um absurdo o que eu estou falando. E aí eu concordo, se você não crê em Jesus, se você não crê na verdade que eu estou te falando, pode haver um problema aqui. Mas para os cristãos, essa é a verdade, Jesus Cristo. Então eu queria que você entendesse, Vilela, em Jesus a gente vai descobrindo o caminho para tudo. E aí você falou uma coisa importante. Os pais não estão educando, só que os pais perderam o senso da verdade, Vilela. Os pais perderam o senso do que é casamento, perderam o senso do que é educação, perderam o senso do que é igreja, perderam o senso do que é fé, perderam o senso de tudo. Em algum momento da história a gente perdeu a transmissão que era passada de pais para filhos. Então hoje a humanidade está desorientada, o povo está perdido e o povo está desejoso de uma verdade. Então eu quero dizer a todos que a verdade existe. Aliás, o que o mundo de hoje vai dizer? A sua verdade é que esse copo é amarelo, mas a minha verdade é outra. Não existe duas verdades, Vilela. Não existe. Se esse copo é vermelho, alguém está mentindo nessa história. Entende? Então, o que o mundo quer? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, a gente tem que se respeitar. Beleza, o respeito sempre. O respeito sempre. Eu não vou te desrespeitar porque você pensa diferente de mim. Agora, não vamos negar a verdade. Não vamos negar a verdade. Então, o que é uma igreja católica? É aquela que tenta defender com a sua vida a verdade.